Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja entre nós, encarnados e desencarnados. Para isso estamos aqui reunidos em teu nome, para pedir a ajuda dos nossos irmãos espirituais, que são responsáveis pela nossa tarefa. Então, vamos pensar em Deus, pensar em Jesus, para que possamos começar nossa tarefa em paz. Vamos fechar os olhos do corpo físico desta vez para agradecer esta oportunidade, para que possamos sentir a presença dos nossos irmãos espirituais, os quais se fazem presente há muito tempo aqui, preparando o ambiente para a nossa chegada. E aqui chegamos em paz, e aqui vamos permanecer em paz. Para isso pedimos a permissão dos nossos irmãos espirituais, que possamos entrar em seus lares, com o Evangelho, a casa da fraternidade em nossa casa. Então, com a ajuda dos nossos irmãos espirituais, pedimos a permissão para iniciar nossa tarefa em nome de Deus, que assim seja. Hoje nós vamos falar de um tema muito difícil, um tema que está em evidência em todos os cantos dessa terra, que é suicídio e a loucura, do Evangelho, capítulo 5. Para isso, vamos dar início à leitura da mensagem do livro Vivendo o Evangelho, pelo Espírito de André Luiz, psicografia de Antônio Baduy Filho. O título da mensagem hoje é Suicídio Moral. Capítulo 5, item 16 e 17. A mensagem diz: confiante e egoísta, vencedor e orgulhoso, seguro e vingativo, capaz e desonesto, inteligente e insensível, culto e hipócrita, poderoso e indigno, influente e corrupto, talentoso e mesquinho, respeitado e indiferente. Quem age assim está distante dos ensinamentos de Jesus e mata em si mesmo as possibilidades do bem. Vivo e bem-sucedido para o mundo à sua volta. Na verdade, está morto para a realidade do espírito e, sem dúvida nenhuma, comete suicídio moral. Todos esses temas aqui nos chamam a atenção. Aquela pessoa que é extremamente confiante, senhor de si, acha que ele pode tudo. E na realidade ele é um egoísta, um suicida. Vencedor e orgulhoso. O orgulhoso se acha poderoso, manda em tudo, faz o que bem quer e ainda quer aplausos para ele. Na realidade ele é um suicida. Seguro e vingativo, muito mais se posta a estar na escala ainda de suicida, porque pessoas que se vingam trazem para si a represália necessária do seu ato. Capaz e desonesto, a desonestidade muitas vezes nos leva ao suicídio indireto. Culto e hipócrita, todas as pessoas que são cultas se acham o dono da verdade, o senhor das coisas, que na realidade não tem mais do que hipócritas, porque muitas vezes não cumpre o que demonstram. Impotente suicida. Poderoso e indigno. Todas as pessoas que são poderosas estão na categoria de pessoas que não são bem relacionadas e com isso trazem também muitos pensamentos negativos. Também é um suicida.
Influente e corrupto. A corrupção nos leva, muitas vezes, a determinadas situações negativas que vêm prejudicar, não a si mesmo, mas a população em todo. Então ele é também, no meu modo de ver, uma pessoa potencialmente suicida. Talentoso e mesquinho. A mesquinheza leva de individualismo, achar que só ele é dono de tudo, ele tem a vontade, ele tem tudo nas mãos, que é o egoísta. E o egoísta, muitas vezes, leva também à situação de suicida, porque o egoísmo acarreta uma série de problemas. Respeitado e indiferente. Todas as pessoas que se acham dono da verdade, se acham capacitados para tudo, eles são pessoas indiferentes, não estão aí nem para ninguém. Não olham, não sabem olhar ao lado, olha só para cima, não enxergam que está embaixo, que necessitam da ajuda dele. Então ele se torna uma pessoa indiferente, e ser indiferente é também um suicida. Então essa é a mensagem de hoje. No meu modo de raciocinar essa mensagem, cheguei a essa conclusão. Não quero dizer que eu seja o dono da verdade, que eu esteja corretamente dentro do meu raciocínio. Então quem tem Jesus no coração não se suicida. Jesus no coração é trazer Jesus para dentro de si, porque nós amamos Jesus. Nós abrimos a boca e dizemos assim: eu te amo. Realmente, se eu te amasse, eu traria você para dentro de mim. Jesus está dentro de nós porque nós aprendemos a amar Jesus. Então não se pode amar uma coisa se nós não tivermos essa coisa internamente enraizado na nossa mente. Então amamos porque sentimos, e sentir é estar com Ele dentro de nós. Essa foi a parte da mensagem. Agora vamos adentrar no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14, o capítulo 5 é Causas das Aflições, né? Chama a atenção para o título. O título da mensagem é Suicídio e Loucura. E a loucura. Muitas vezes, todas as situações que nós nos envolvemos, ou que possa envolver as pessoas, trazendo dentro do nosso egoísmo, elas se tornam um suicídio. E também é uma loucura pensar em suicídio. Então, tudo que se faz sem pensar é uma loucura. Muitas vezes essa loucura nos leva ao suicídio porque nós não paramos para raciocinar, não paramos para pensar. Como a situação da inveja. O invejoso é um potencial suicida, porque ele só olha em volta, só vê o que os outros têm, trazendo a ambição. E a ambição muitas vezes nos dá orgulho. O orgulho vem a vaidade traz o egoísmo. Isso tudo nos leva a essa loucura todinha, esse desejo todinho de possuir, de ter, nos leva muitas vezes, quando esse desejo é mal sucedido, nos leva muitas vezes ao suicídio. Tanto o suicídio planejado, como o suicídio voluntário ou involuntário. A própria hipocondria. O hipocondríaco, ele também está na situação de suicida, porque ele não procura estudar a sua vida, não procura uma análise de todo o seu comportamento, e aí uma simples dor, uma simples dificuldade, uma simples falta de sono, de perder o sono, vai para os remédios, e remédios, cada vez mais tornando o seu organismo fraco por causa das drogas, né? E ele vai tornar-se no futuro um suicida. Então vejamos aqui o Evangelho. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na vida futura, dão ao espírito uma serenidade
que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força, que é colocada acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. Então, olha aqui, não desrespeitando, não tirando nenhum mérito de todas as religiões que tem neste planeta, mas só há uma que faz você olhar, passar a analisar-se, que é a doutrina dos Espíritos. Não é o Espiritismo simplesmente, é a doutrina dos Espíritos, porque é ela que vai fazer com que você possa analisar as vicissitudes ou o acúmulo de todas as partes, todas as situações negativas, que só é negativa quando você não sabe aceitá-las, quando você não tem a paciência, não tem a fé e nem a resignação, porque a resignação te dá uma força tão grande que faz você olhar simplesmente e dizer assim: graças a Deus tudo passa, porque o que eu sou hoje, que o sofrimento que eu tive ontem, hoje eu estou numa situação. O sofrimento é o prelúdio da cura. Então, e qual é o remédio mais importante para a nossa vida? É o Evangelho de Jesus. Porque você, passando a estudar o Evangelho, você vai ter um outro entendimento, você vai ter pensamentos melhores e com isso vai afastar as entidades que com certeza vão estar em volta de você, trazendo pensamentos negativos. Então o Evangelho é como se você abrisse uma luz, acendesse a luz da mente, onde você passa a analisar a sua vida de uma forma diferenciada, de uma forma mais aceitável, uma forma que você possa levar à frente as dificuldades e vencê-las, é claro. Então o Evangelho é o bálsamo, o Evangelho é a bússola, o Evangelho é a seta que indica para um caminho melhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a lugar nenhum se não for através de mim, que é o Evangelho. Então, que é o Espírito de verdade que nos traz esse esclarecimento todo. Então, tudo passa, graças a Deus tudo passa. O item 15 diz: ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para aquele que não crer na eternidade, que crer que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte, não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Lê do engano. Se todos nós que passamos por dificuldades fôssemos
entrar nesta área de desespero para que a gente possa se livrar de todos os problemas, aí que a gente torna tudo pior. Porque o homem, quando tem na sua responsabilidade, quando chega o problema, se ele tem a moral suficiente, se ele não é covarde, se ele não é preguiçoso, ele tende a chutar o balde, vamos dizer assim, cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo, e partir para frente na luta, porque a vida é uma luta. A vida, nós não estamos aqui para brincar, nós viemos aqui para lutar e sairmos vencedores, porque é através da dificuldade que você, se hoje você chora, amanhã, claro, você vai sorrir, porque você tornou-se um vencedor. Então, a covardia que dá, muitas vezes, ao ser humano, a vontade de fugir, de sair do problema. Então, a gente não pode conseguir nada deixando para depois. Então, se aquele problema chegou na tua responsabilidade, você tem mais é que lutar e vencer para chegar a uma felicidade maior. A consciência tranquila. Quando você resolve um problema que estava à sua responsabilidade, você, quando termina aquele problema, você respira fundo e diz assim: oh, graças a Deus que tudo isso foi resolvido, tudo isso passou. Então, para a pessoa que é uma pessoa temente, não agradecido a Deus, porque nós não devemos ter medo de Deus, nós devemos ter agradecimento e agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade, porque por ter trazido aquele problema para você, seja qual for o problema, de ordem moral ou de ordem espiritual ou de ordem material. Então, quando você tem a felicidade de chegar a dizer assim: resolvi aquele problema, dá uma tranquilidade, uma alegria, uma satisfação, a luz volta a brilhar em sua consciência, então você chega à conclusão de que é muito melhor você buscar Jesus. Vamos aqui o item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral, quando se vê homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte. Não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Numa coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que seu nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por muito tempo, por menos tempo. Então, pessoas que têm a condição, que têm a oportunidade de ter a fala, que têm a coragem de chegar à frente de um aparelho desse e falar do Evangelho de Jesus, essa pessoa deve pegar esse Evangelho e transformar em luz para os nossos irmãos que estão aí precisando. Muitas vezes nós livramos pessoas de situações, de pensamentos negativos, de pensamentos suicidas, simplesmente com um aperto de mão, simplesmente com a palavra, simplesmente com um abraço, mesmo nessa situação que estamos vivenciando. Mas você pode dar o abraço ao outro. O outro sente naquele momento que você gostaria de apertá-lo em seus braços.
A mente funciona desse jeito, a vontade, o sorriso. Então, todos esses detalhezinhos que passam despercebidos na nossa vida são remédios, são antídotos contra o suicídio, contra a loucura. Para chegarmos a um suicídio, nós passamos primeiro pela loucura, porque é loucura nossa buscar o desnecessário, buscando a velocidade, buscando o penhasco, o abismo, enveredando por uma floresta que você não conhece, onde você vai passar por situações difíceis. Tudo isso é loucura e tudo isso leva ao suicídio. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência e a resignação, que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda sobre esse aspecto um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aquele cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos: a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário aos que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crer, em se matando, ir para depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo para ele, se reúna para que ele possa se reunir em outro mundo, mas aos objetos de suas afeições que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se dizer pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes, comparado, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita. Sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Então, não querendo ser melhores do que os nossos irmãos de outras religiões, não querendo ser o dono da verdade, não querendo ser a pessoa de melhor entendimento na face da terra, mas querendo sim ser realista em dizer
para todos nós, espíritas e não espíritas, que o único preservativo real que nós temos é a doutrina dos espíritos, porque ela nos orienta a olhar o passado, olhar o presente e ter perspectiva para um futuro melhor. Então, o que adianta eu abreviar certas situações em achar que tudo acabou, que não tem mais condições, eu não sirvo mais para nada? Então, o que adianta? Adianta eu olhar um pouco para Jesus através da doutrina dos Espíritos ou de qualquer outra religião, qualquer que tenha o Evangelho de Jesus, que possa a trazer essa verdade, trazer esse raciocínio e daí nos livrar de todas as situações negativas. O espírita tem, sim, a obrigação de não pensar em nada negativo, de não pensar que nada vai dar certo. O espírita tem que ter confiança, primeiro em Deus, depois em Jesus e terceiro em si mesmo, porque nós somos o elo que liga à eternidade. Somos encarnados hoje espíritos tão valorosos quanto antes, mas que estamos aí na luta para vencer todas essas situações negativas. Então a doutrina espírita, ela sim nos livra de toda negatividade, principalmente da loucura, principalmente do suicídio. Qual de nós, em qualquer época da nossa vida, não pensamos também negativo, achando que nada ia dar certo? Quando tivemos a oportunidade de sermos melhores, nós vamos aproveitar essa oportunidade para que a gente possa realmente ser melhor. Então, os nossos irmãos espirituais nos dão a certeza de que só a doutrina dos espíritos, tanto é que fala aqui, quando todo mundo for espírita, não quer dizer que todo mundo seja kardecista. Todo mundo ser espírita é a transformação que a doutrina dos espíritos vai dar a todo o entendimento em todas as religiões. Então nós não vamos pensar mais em nada negativo. Vamos ter confiança em Deus, confiança em Jesus e confiança em nós mesmos. Então era essa a mensagem que a gente trouxe para nós mesmos, para que possamos dizer: só Deus pode abreviar a nossa vida, só Deus, mais ninguém. Então vamos ter o cuidado de aproveitar a oportunidade do Evangelho que nos ensina, nos tirando a vontade, o desejo de estar querendo burlar as situações. Quando a gente tem uma dor de cabeça, corre logo para o remédio, o analgésico, o antitérmico, o anti-inflamatório. Por que a gente não corre e vai buscar uma leitura, vai fazer uma oração? Por que a gente não procura isso? Mas é muito mais fácil abrir a gaveta, ou então parar o carro e ir à farmácia e comprar o remédio. Então, quantas pessoas não têm a condição de comprar remédio? Vão ter que usar o remédio que nós temos em casa, que é Jesus, através do Evangelho. Então esta é a mensagem: que Deus ampare, Deus abençoe, que Jesus nos proteja, que Jesus nos dê a condição de força para que a gente possa vencer todo o mal. E o mal está entre nós. Vamos nos vencer primeiro, vencendo esse obstáculo que existe dentro de nós, que é simplesmente a falta de fé. Então, Jesus abençoe e ampara todos nós. Vamos fechar os olhos agora do nosso corpo físico para agradecer mais uma vez o nosso irmão Jesus e dizer a Jesus que estamos aqui para te agradecer. Então, começamos hoje com a mensagem, a oração. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
dai o culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperanças para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade, fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa imagem. Ó Jesus amado, recebe em teu seio divino esta prece e transforma em bênçãos e bálsamos para todos nós, encarnados e desencarnados, especialmente para os nossos irmãos que estão em casa nos assistindo. Então, que Jesus abençoe e ampare a Casa da Fraternidade, o Evangelho da Casa da Fraternidade em nossas casas. Que a paz permaneça entre nós, que assim seja.